Opa, beleza? Thiago aqui. Hoje é um novo conteúdo. Antes de prosseguir, não se esqueça de se inscrever para receber o conteúdo em primeira mão, ok? E, enfim, nosso conteúdo de hoje é novamente falando de uma API, né, útil que pode ajudar bastante aí no nosso desenvolvimento de aplicativos Android, exatamente como eu fiz aqui no nosso último conteúdo, que é apresentando a tela de introdução. Dessa vez a gente vai estar falando sobre o Android Útil Code, né? Se você não conhece, é uma API, primeiro, muito bem aceita pela comunidade, está entre as APIs mais bem ranqueadas, 11 mil estrelas, isso é bastante coisa, ok? E ela responde aí, ela tem várias interfaces simples para trabalhar com APIs já existentes no Android, né, permitindo que a gente faça aí algumas simples invocações e já tem um conteúdo aí, na verdade, a funcionalidade que a gente precisa. Então, minha recomendação, antes de você fazer qualquer coisa, criar qualquer coisa, por exemplo, que trabalhe com um arquivo, com redimensionamento de imagem, esse tipo de coisa, dê uma olhada aqui, né, de repente já tem algo pronto, tem bastante programador tocando a API, certo? Ela é bem nova e já é bem, enfim, muito bem ranqueado, bastante estrela, ela é de 2016, correto? Então a gente vai estar dando um simples exemplo de como utilizá-la. Vou estar utilizando aqui o trabalho com o network, né, verificação de internet, e também com o share preference, isso em cima do WebView. Por que o WebView? O WebView é um dos conteúdos mais requisitados aqui do blog, apesar de eu não trabalhar muito com o WebView, não só do blog, mas do canal também. Eu não trabalho muito com o WebView porque eu prefiro o desenvolvimento nativo, com a linguagem, utilizando uma linguagem oficial que é o Java ou o Kotlin ou C++, eu fico com o Java ou o Kotlin, certo? Ao invés de trabalhar com WebView. Mas muita gente às vezes tem pouco tempo, já tem um site responsivo pronto, prefere trabalhar com WebView para depois vir construir a versão nativa. Então vou estar trabalhando aí o Android Util Code em cima do contexto, né, de que a gente tem um WebView com uma página, enfim. E a gente vai colocar algumas funcionalidades extras para deixar o trabalho, né, o aplicativo com esse WebView mais profissional, correto? Então é isso aí, não esqueça de se inscrever, vamos lá no nosso projeto. Eu vou, antes de prosseguir, eu estou trabalhando com o Kotlin nesse código, né, nesse projeto eu ainda estou trabalhando com o Kotlin, principalmente porque diminui o nosso código. Se você ainda não conhece o Kotlin, não deixe de entrar ao menos nesse conteúdo aqui, né, para você estudá-lo. Enfim, e outra coisa, eu não vou estar explicando aqui o que é um WebView. Né? Meu objetivo aqui é apresentar o que é um Android Util Code. E aí, obviamente, a gente vai estar utilizando, como eu falei, o WebView. Se você quer saber o que é o WebView, você não faz a mínima ideia do que é, nesse vídeo que eu estou fazendo aqui, vai ter o link aí embaixo, se você está no YouTube, o link do artigo em texto. Né? Vai estar tudo completo, dividido em tópicos. E lá em fontes, você vai ter um link de um conteúdo meu sobre o WebView, e aí você vai direto para ele que você vai entender o que é um WebView, correto? Então vamos lá. Aqui está o nosso projeto inicial. Algumas entidades já estão prontas, ok? E aí, aqui é ele funcionando. Vamos novamente estar trabalhando com o SuperPacal, o mesmo conteúdo que a gente utilizou, mesmo site que a gente utilizou lá na API do JSON, né? Na verdade do JSOAP, perdão. E aqui alguns jogos estão ocorrendo, alguns resultados. Tudo ok, vamos carregar, né, a tabela, vamos carregar uma outra página desse site. E aí tem a tabela da série A. Enfim, vamos aqui apresentar o código. Temos aqui a nossa main activity, como eu falei, trabalhando com Kotlin, então Kotlin e outras referências. Vou voltar aqui no nosso, vou abrir na verdade pela primeira vez, nosso Gradle App Level, que é exatamente esse camarada aqui. O Project Level que ele tem é a configuração do Kotlin. Né? Como eu estou com o projeto Kotlin, eu estou com ele configurado em algumas configurações do Kotlin. Vamos voltar aqui no App Level, e aqui que eu já tenho configurações do Kotlin, adicionei o Kotlin Extensions, né, Android Extensions, para a gente poder acessar as nossas entidades direto pelo ID, como eu fiz aqui, o WV Site, correto? Vou voltar aqui, o que mais eu adicionei? Esse camarada aqui, o Coroutines, eu já vou explicar. A gente vai utilizar uma interface pública muito útil, no caso quando a gente quer acessar a nossa thread principal, ok? Porque vai ter um trecho que a gente vai estar fora da thread principal. E aqui o nosso util code, que é exatamente, né, a API que a gente quer estar apresentando aqui, referente à API, que é essa daqui, certo? Aqui está o 1.1, que é a versão mais estável. Voltando, essa é a configuração do nosso Android, nosso Gradle App Level, vai estar aí no artigo em texto também, se você estiver no YouTube. E não esqueça que também sempre tem um conteúdo no GitHub, que também vai ter o link lá no artigo. O link do artigo vai estar embaixo no vídeo. Aqui nosso Android Manifest já tem internet, né? Pelo menos internet para a gente poder estar utilizando aí, no caso, o nosso WebView com o site externo. Aqui eu tenho dois layouts, beleza? Vou voltar aqui para a Main Activity, vamos só apresentar aqui, já eu falo sobre esses camaradas. Eu tenho aqui bem simples, né, a inicialização do nosso WebView. Tem aqui os settings liberando o JavaScript.
temos o background, eu coloquei transparente, para poder apresentar o conteúdo de load, né, aquele progress bar rodando no meio, certo? E aqui o WebView Client, principalmente para quando a gente clicar em algum link aqui, né, por exemplo aqui no nosso menu, não ser aberto o navegador, né, padrão, aí, o navegador principal do device do usuário, e enfim ele acaba deixando o aplicativo. Isso é comum de acontecer, então já estou dando essa sobrescrita aqui, né, no WebView Client, para isso não ocorrer. E aí o nosso load URL, você vê que eu tenho um URL útil. Vamos abrir o nosso URL útil, ele é bem simples, é uma classe Kotlin, e a gente está utilizando o Companion Object que eu já falei anteriormente, que nos permite utilizar conteúdos sem aquela sintaxe de criação de instância. A gente utiliza muito similar ao que a gente tem no Java, ao trabalho com estático. A gente tem o nosso URL. Eu, na verdade, aí você está perguntando, colocou essa camarada aí só por causa desse URL? Não, na verdade eu vou colocar outros códigos aqui, ok? Que vai ser melhor utilizar naquela sintaxe de estático. Então já adicionei essa classe, deixa ela aí, mas por enquanto ela não tem nada demais a não ser a nossa URL padrão. Né, padrão, eu digo, principal do nosso aplicativo. Vou fechar ela. E aqui a nossa Custom WebView Client. Se você trabalha com WebView, você já trabalhou com esse camarada aqui. Só que é muito comum a gente trabalhar com a instância direta aqui, ó, instância anônima. Né, eu não gosto de fazer isso porque acaba deixando o código muito longo e fica difícil de ler. Então coloquei numa classe separada. Deixa eu tirar essas partes aqui. Nessa classe separada eu tenho aqui, vou comentar essas duas partes e vou mostrar o que você provavelmente já deve ter visto. Eu tenho aqui o Shield Override URL Load e a versão que está depreciada. Essa versão está depreciada a partir do Android N, né? Só que quando você quer dar suporte, olha só o nosso Gradle Up Level, a gente quer dar suporte a partir da API 15. Então você deve sim utilizar, né, sobrescrever a versão que está depreciada, porque isso não vai influenciar nos aplicativos a partir da versão N, porque é essa aqui que vai ser utilizada. Então se você quer dar suporte para as APIs de um método, né, e também APIs de outro método, você sobrescreve ambos, que não tem problema. Eu fiz os testes, ele vai funcionar sem problema algum. Ok? Então mesmo tendo esse risquinho aqui, não tem problema. Eu coloquei esse supers aqui para o nosso Code Inspector do IDE aqui, do Android Studio, não ficar me importunando aqui, falando, ó, isso aqui não pode ser utilizado, mas aparentemente não funcionou. Não sei, eu acho que esse strike deveria ter saído. Enfim, eu coloquei porque também ajuda na leitura do código. Outros programadores que forem ler seu código vão entender que isso aqui está depreciado e você deixou claro. Mas que é para deixar aqui, obviamente, para versões anteriores que são atendidas, né, versões anteriores à versão M. E aqui você está deixando claro para o Code Inspector que você está utilizando esse camarada aqui, mesmo tendo colocado o target aqui em API 15, você está utilizando esse camarada aqui que ele vai ser útil para a partir do Android N, que é o Android 24. Ok? Então, feito isso, deixa os dois Shield Override URL Loading aí, né? Quer dizer que é o código inicial que eu estou te explicando. E aí eu venho para cá, ó. Esse daqui, On Page Start, vamos para os nossos layouts. Temos dois layouts. Um que vai ser carregado a partir nos devices com Android a partir da API 23 e outro abaixo da API 23. Esse daqui vai ser, esse carregamento aqui, você vê que tem o WebView, o Frame Layout, né? E o Frame Layout vem depois do WebView. Dentro de um Frame Layout, esse camarada fica à frente desse, mas ele está com visibilidade gone. E aí o que acontece? Quando a gente for carregar um conteúdo aqui, vou colocar aqui série B. Quando o conteúdo já começa a ser carregado, a tag body, ela começa a ser carregada, né, da invocação ao servidor externo, esse método aqui, ó, vamos voltar aqui, ele já é invocado. E aí a gente consegue já tirar, né, dar esse gone e esconder esse camarada aqui, ó, ok? E logo o que acontece é que a gente consegue ver o conteúdo sendo montado. Nesse domínio do programa que eu estou apresentando para ti aqui, isso é importante. A gente não precisa esperar o conteúdo carregar todo por completo para depois tirar o load. Pode tirar antes. Agora, abaixo da API 23 não tem esse método. Ele não funciona. Por isso que eu coloquei o target também. E a gente tem como opção o page finish. O problema é que no page finish ele demora demais, né, para terminar o carregamento dependendo da conexão do usuário, enfim. Mas a página vai sendo montada e fica aquele load lá, o usuário não consegue ver nada. Ok? Então, a gente pega esse camarada aqui. Aqui, no 23, não tem problema o frame layout vir primeiro. Ok? É até melhor assim. Agora, abaixo da API 23, ele tem que vir depois. Ok? Ele tem que vir antes, perdão. Porque aí, quando esse camarada começar a ser apresentado, ele está com background transparente,
e aí quando começar a ser apresentado ele perde o background, que é o da página que é utilizado, esse camarada continua sendo carregado, né, sendo apresentado, perdão, só que ele fica atrás desse daqui, então o usuário não consegue ver. Por isso que o layout fica assim, e aí esse camarada demora demais para ser removido, por causa que é somente esse método que a gente pode utilizar, beleza? Eu queria explicar isso para você não ficar perdido depois no entendimento do código. Mas esses códigos aqui, por enquanto, não tem nada a ver com a nossa API que a gente quer, né, trabalhar aqui. Então vamos direto a ela, deixa tudo descomentado. Nosso primeiro problema, quando acabar a internet, vai ser carregada uma página aqui, né, que, enfim, ela não tem nada a ver com Superplacar, é uma página que não é uma página customizada do nosso site, desse site aqui. E o que a gente quer é o seguinte, acabou a internet e o usuário está navegando, que essa nova página customizada seja apresentada. Então vamos começar, primeiro você tem que começar construindo a sua página. Eu recomendo que você utilize um IDE aí de construção de aplicativo web, construa só o front-end e aí o que você vai precisar? Vamos lá. Eu tenho aqui o Assets, você vai precisar do Assets. Eu vou abrir aqui ó, em Project, para facilitar você visualizar. Você vai abrir aqui, vai expandir esse camarada, depois vai expandir esse, depois o Source, depois o Main, e você vai vir no Main, o Assets não vai existir. Eu vou fazer isso aqui, ó, botão direito, New, Directory, coloca Assets e clique OK, ele vai criar o Assets. Depois o que eu fiz? Eu escolhi essa divisão, achei melhor. Eu criei outros 3 folders dentro do Assets. Botão direito, New, Directory, coloquei lá HTML, OK, depois Image, OK, depois JavaScript, OK. E aí aqui eu tenho o meu HTML, aqui eu tenho uma imagem de logo que é apresentada dentro desse código HTML. Deixa eu abrir ele aqui, ele é bem simples. Né? Deixa eu fechar essa parte aqui, daqui a pouco eu apresento ela. Ok? Então, é um código bem simples. Eu quero deixar claro que isso daqui é o código referente a esse conteúdo nosso. Então, ele é muito similar ao que a gente já tem aqui. Você tem que construir um código de página, né, de erro que não tem internet, similar à sua página que você vai estar carregando no seu WebView. Ok? E a gente tem o logo, bem simples também. Deixa eu fechar aqui e aqui também. E aí o JavaScript. Eu utilizo frequentemente o jQuery carregado do CDN, né, que tende a ser mais rápido o carregamento. Porém, aqui, esse camarada não pode ser carregado de CDN. Vamos voltar aqui, porque essa página é carregada quando não tem internet. Então, nada aqui tem que ser carregado de fora, tem que ser interno, para ela ser apresentada por completo, ok? Não ficar nada faltando. Então, já coloquei o jQuery aqui, o código do jQuery aqui, e dei o link aqui. Beleza, nossa parte HTML já está aqui presente, né, da página que vai ser apresentada quando não tiver internet. Agora, a gente tem que fazer, no caso, que esse carregamento ocorra, né, partindo do nosso WebView. E aí, o que acontece? Quando acabar a internet, vai ficar aquela página, e o que a gente faz? Como a gente apresenta essa nova página aqui? A melhor forma que eu encontrei é utilizando um outro WebView. Né? Então a gente vai vir nos dois layouts, vai pegar aqui ó, o WebView, primeiro esse daqui, e vou colocar um outro WebView aqui. Vou colocar o WebView no internet, beleza? E já vou colocar a visualização dele como gone. Ele começa não sendo apresentado, ok? O mesmo no outro layout. A gente não vai voltar, nós não vamos mais voltar nesses layouts, então seguramente você pode fechar. Beleza. Por que eu fiz isso? Porque a gente vai precisar de trabalhar, olha só, no nosso onBackPressed. A gente verifica quando o usuário está voltando aqui, ó, estamos na série B. Se eu clicar aqui, eu volto para a série A. Se você não colocar isso aqui, quando o usuário clicar no back, ele sai do aplicativo. Sendo que esse não é um comportamento comum, ele deveria voltar à navegação. Então aqui eu verifico se tem como voltar, se tem eu dou o back e ele volta. É assim que ele funciona, ok? Se você não utilizar um outro WebView, igual a gente fez aqui, colocamos lá o nosso no internet, né, o WebView no internet, e for carregar uma página, no caso essa nossa página aqui, você vai ter que trabalhar a lógica de negócio muito para conseguir fazer voltar depois as páginas sem voltar para essa página aqui. Essa página só tem que ser apresentada quando não tem internet. Ok? Então nossa lógica vai ser o seguinte, vamos manter o histórico do nosso WebView, ele mantém mesmo quando não tem internet, ok? E teve aquela navegação que não aconteceu. Vamos manter o nosso histórico aqui e não vamos colocar essa página nesse histórico, vamos colocar em outro WebView. Então vamos trabalhar esse outro WebView. Ele vai carregar esse conteúdo aqui. Ó. Vou vir aqui, vou colocar o WebView
no internet, lembrando que a gente está trabalhando com o Kotlin Extensions, então a gente pode acessar direto pelo ID. Não precisa de um Custom Web View, não vai ter esse tipo de link lá dentro de carregar outra página, ok? E o load URL vai ter que carregar esse camarada aqui que está no assets. Então a gente volta aqui para o útil, ok? E vamos adicionar uma nova URL, vai ser o URL no internet. E como referenciar esse arquivo? File, 3 barras, Android, A7, coloca o nome do folder HTML e aí sim no internet HTML. Beleza? Seguramente agora a gente volta aqui e coloca no internet. Temos já o nosso WebView no internet que está escondido, né? Ele não é apresentado ainda, ok? E agora a nossa meta é descobrir quando não teve o carregamento, para a gente poder carregar esse cara aqui. Né? A gente nem colocou ainda o conteúdo que conecta, né, essa página com o código Android. Ainda não precisa. A pergunta é, quando a gente vai descobrir que esse, né, não tem internet, não teve carregamento? No WebView, né, no Custom WebView Client, a gente consegue sobrescrever um método que permite que isso aconteça. Ok? É o onReceiveError. Quando tiver algum erro de carregamento, ele é invocado. E aí, a nossa dica é o seguinte, a gente pode fazer o quê? Carregar um método aqui que vai verificar se há internet, e se tiver internet, vai ser carregado o conteúdo aqui. Se não tiver internet, vai ser carregado o conteúdo aqui. Correto? Então esses dois aqui a gente já vai ter que descartar. Eu vou criar um novo método aqui, chamado loadPage, né? Ou não. LoadPage. Vou aqui fan, certo? E aí começa o nosso código. Aqui a gente tem que verificar se tem internet. É aí que a gente começa o uso desse camarada. Primeiro, segundo a documentação, temos que criar uma nova classe de aplicação. Vou criar aqui na raiz, junto com a Activity, New, Kotlin, Class, vou colocar aqui Custom Application, ok? E aí, vou herdar de Application e sobrescrever o onCreate. E aqui a gente inicializa o nosso utils init, nosso Android code útil code, perdão. Então é assim que a documentação pede para a gente inicializar, só que esse camarada tem que ser referenciado lá no Android Manifest, porque é uma application, para ele ser utilizado. Vem no Android Manifest, coloca name, e aí custom application. Show de bola, o nosso Android utils code está inicializado, volta na main activity, e aí como verificar a internet? Uma das interfaces públicas é a network utils, e a gente verifica is connected, tem que estar conectado. Se estiver conectado, é esse WebView que tem que ser apresentado. Então a gente vem aqui e coloca o código aqui. Beleza? Caso não, é esse WebView que tem que ser apresentado. O problema é que ambos estão dentro de um frame layout, os dois WebViews. Então, quando um for apresentado, o outro tem que ser escondido. O que a gente vai fazer aqui é o seguinte. Vou colocar aqui, ó, visibility recebe view visible. Certo? E para esse outro, o no internet, ele tem que ser escondido. Mesmo que ele já esteja escondido, a gente faz essa lógica aqui. Não tem internet, a gente esconde esse camarada, wsite, e apresenta esse. Ok? Então assim que funciona. Agora você pega esse load page e teoricamente a gente deveria colocar aqui, certo? Mas eu já lhe adianto que se a gente colocar aqui, quando o usuário sair aqui e aparecer a página de recarregamento e ele sair do aplicativo e depois voltar e a internet já existir, né, e o aplicativo estava só no background, não foi removido, já tiver a conexão de volta com a internet, não vai ser recarregado, ele vai esperar o clique no botão. Por quê? O onCreate ele não vai ser invocado
nessa volta à aplicação. Então, seguramente, a gente pode pegar essa invocação aqui e colocar no resume. Beleza? Então, fica aqui. E agora, voltando à nossa Custom Web View Client, o cara está navegando, acabou a internet, é exatamente um receive erro que vai ser invocado. Só que aí, o código, a lógica de negócio tem que definir qual é a página que vai ser aberta. Né? Se teve algum problema de carregamento temporário que já voltou, né, problema de internet, ou se não voltou a abrir a nossa página de novo internet. E aí a gente já tem aqui um acesso à nossa Activity. Se você voltar aqui, a gente passa o this. E por que isso? Por causa das nossas views que a gente está acessando. Ó. No caso, por causa da view do nosso frame layout que contém o nosso progress bar para apresentar ou não o load para o usuário. Então, seguramente a gente pode pegar a nossa Activity, colocar aqui e load page. E aí a nossa lógica vai saber qual é a página correta que é para ser carregada. Probleminha, esse camarada foi adicionado a partir do Android 23. Tá vendo que não tem nenhum risquinho aqui de depreciado. E tem outra versão que está depreciada. Então a gente vai fazer a mesma lógica, né, de uso que a gente fez com o Shield Override URL Load. Coloca aqui os Surface Warnings. Né? Essa versão vai ser utilizada para Android abaixo da API 23 e a outra, essa daqui, para Android a partir da API 23. Beleza, temos o load page aqui, acabou a internet, ele vai verificar qual é a página que tem que ser carregada. Se acabou e voltou, ele carrega de novo, né, novamente a página do Superplacar, página que vende conteúdo remoto. Se não, ele carrega o nosso no internet. Beleza? Só tem um probleminha, depois que ele carrega no internet, e se ele ficar ali esperando, for um fanático pro futebol, aquele que fica dando um load, reload toda hora na página, fica ali dando reload, qual vai ser a ação quando o usuário clicar no reload? Né? O que vai acontecer? Ele tem que fazer o quê? Ele tem que recarregar a página. Ele tem que invocar esse método aqui de novo, ó, load page. Beleza? Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai ter que criar uma classe que permita a conexão desse WebView, tá? No caso do nosso código Java por meio desse WebView com a nossa página HTML, beleza? Então eu já vou vir aqui e vou replicar esse código nessa tag. Se você não manja nada de HTML, JavaScript, só copia, né, o que eu estou fazendo aqui e coloca na sua página, que vai ser basicamente o que vai permitir a conexão, né, no caso, fazer com que esse clique tenha alguma influência no código Java, porque ele está dentro de um HTML. Eu já coloquei aqui o JavaScript porque é mais fácil de trabalhar com o JavaScript. No caso de trabalhar código Java, né? JavaScript. Vou colocar aqui, perdão, JavaScript, não é Java não. Vou colocar aqui como eu acesso a tag âncora. No caso, eu só tenho uma tag âncora, então eu coloco seguramente só isso. Não precisa de fazer nenhum filtro. E aí, acesso, no caso, o clique. Vou colocar aqui function. E vou colocar aqui o parâmetro de evento. Aqui eu vou tirar o comportamento padrão do parâmetro de evento. Vou colocar e.PreventDefault, para ele não tentar recarregar a página, mesmo que seja, enfim, esse sharp. Né? Então, seguramente eu faço isso para não ter nenhum problema. E aqui eu verifico, primeiro, se esse é o label do nosso recarregar aplicativo, do nosso link. Vou vir aqui e coloco this test igual. Tem que ser igual, ok? Se não for, porque eu vou trocar o rótulo para o usuário não ficar clicando e sobrecarregar o aplicativo. Eu vou colocar um trim aqui, porque eu estou quebrando a linha ali. Tá vendo que eu quebro a linha aqui? Esses espaços todos eles entram aqui, ó. Se você não der o trim, não vai dar igual aqui, ó. Então eu vou dar o trim que ele vai tirar todo o espaço em branco dos limites. Beleza. Entrou aqui, quer dizer que eu posso já alterar o rótulo. E vou colocar aqui recarregando. Assim o usuário não consegue travar nosso aplicativo dando vários cliques. Toma cuidado de não esquecer de colocar o ponto e vírgula. Por causa que fica programando em Kotlin, depois vai para o JavaScript, você acaba esquecendo. E no JavaScript aqui, como não tem um Code Inspector para ele, no Android Studio, ele acaba não alertando que está errado. E o seu código não vai funcionar se você não colocar o ponto e vírgula. Ok? Então, até aqui, tudo bem. Só tem um problema. A gente tem que criar agora o nosso código no Java,
que vai se comunicar, que vai permitir que a gente daqui do JavaScript realize uma invocação a algum método dele. Então eu venho aqui em domain, eu já tenho o nosso custom, olha aqui o nosso extra, temos o custom, vou criar uma nova classe Kotlin, ok? Vou colocar aqui JavaScript Connect, esse vai ser o nome da classe. E aí eu já vou te adiantar que a gente vai ter que ter acesso a esse método aqui, ó, loadPage, dentro de um método que vai ser invocado daqui de dentro. Então eu volto aqui, deixa eu fechar esse custom application, a gente não vai voltar aqui, já foi referenciado no Android Manifest. E aí posso fechar esse camarada aqui também, depois a gente volta a ele, e vamos ficar só com esse aqui aberto. Já vou colocar aqui no construtor nosso val activity main-activity, beleza? E aí o nosso método que vai ser from reloadPage, ok? E aqui a gente tem que colocar aqui essa anotação JavaScript interface. Isso porque a partir do Android 17 você não consegue invocar nenhum método aqui dentro de uma página HTML, né, pelo Java Bridge, se ele não tiver essa anotação. Então coloca essa anotação aí. E como eu falei, Java Bridge, o que acontece? Quando você trabalha um método que é invocado daqui, né, um método lá do Java, no nosso caso do Kotlin, ele não está na mesma thread, não está na thread UI, na mesma thread que a gente precisa, que é a thread de interface. Ele está na Java Bridge, uma thread chamada Java Bridge. E a gente tem que fazer o quê? Acesso à thread UI. E vamos voltar aqui o nosso código. Você vê que eu coloquei aqui, ó, Uncle Coroutines, né, a última versão do Uncle disponível, versão estável. E com ela a gente consegue acessar um método que permite que a gente acesse facilmente a nossa thread principal. Volto aqui e eu vou colocar aqui, ó, async. E o nosso contexto, a tag de contexto, é a nossa UI. E aí só abrir e fechar chaves e colocar a nossa invocação ao nosso load, aqui, ó, load page. Se você não fizer isso, você vai ter problema, porque você vai estar trabalhando com load page com WebView, que está na thread principal, e aí ele vai dar a exceção. Beleza? Você tem que, de alguma forma, acessar a thread principal. Você vê que está amarelo aqui? Porque o coroutines do Kotlin está em versão de teste, ok? Experimental. Mas na documentação do Kotlin, eles informam que muito provavelmente a sintaxe pública, né, da interface pública, não vai mudar, o que vai mudar é o código interno. Então a gente pode ir com um pouco de segurança já utilizar, né, as interfaces públicas do nosso Uncle Coroutines, beleza? Então, código assíncrono, eu quero, né, voltar, né, ter sincronia com a minha thread principal, coloco o contexto, e aqui eu já posso seguramente invocar o nosso load page. Qual o problema? O ciclo de vida da nossa instância de JavaScript Connect é diferente do ciclo de vida da nossa main activity. Então, quando tiver reconstrução de componente, pode ser que a gente tenha problema aí com vazamento de memória. Então aqui eu vou trabalhar com um wiki referência, então vai ser wiki activity. E aqui, o wiki reference main activity. E aqui seguramente agora eu faço o seguinte, wiki, coloco aqui o get, e aí sim, a nossa sintaxe, que quer dizer que se esse camarada aqui retornar um nulo, eu não continuo, para não gerar uma exceção, beleza? Se ele for um objeto, que é a nossa main activity, ele dá o load page. Show de bola, agora a gente tem que colocar essa invocação, né, uma instância desse camarada, aqui no internet, vem aqui e coloca add JavaScript interface, primeiro o nosso wiki reference, com a nossa main activity, e depois o nome da interface, que vai ser Android Instance. Eu não vou colocar aqui, eu vou colocar onde ela pertence, que é o nosso JavaScript Connect. Vou colocar dentro de um Companion Object. Vou colocar aqui indicando que em plataforma JVM é para ser um estático, então eu coloco JVM, field, coloco aqui val, eu vou colocar aqui, ó, interface name como constante, né, uma convenção de constante que é no Java e no PHP, vou colocar sempre em maiúsculo com divisão, com separação, com um underline, não que é meu case. Interface name, e aí eu vou colocar Android Instance, beleza? Volto aqui e coloco essa referência. Aqui na verdade, olha,
JavaScript connect, e esse camarada é o parâmetro, é o argumento. E aqui, JavaScript interface name. Então, temos aí nossa interface adicionada, ok? Add interface. Vamos voltar aqui, pegar esse nome, voltar ao nosso no internet e colocar aqui, ó, e o JavaScript ele já reconhece que se esse objeto existir, aqui é true, beleza? E aí pega o nosso Android Stance e dá o reload page. É importante que o nome seja exatamente o mesmo, Android Stance aqui também, senão não funciona e nada vai ser sinalizado para a gente. Beleza. Aqui já está ok, aqui também. Só tem um probleminha agora. Quando a internet sair, você está na série A, você vai lá e clica na série B. Não tem internet. O que vai acontecer? Vai carregar a nossa página no internet, porque essa nosso WV internet é que vai ser no internet que vai ser apresentado, esse daqui vai ser escondido. E aí quando voltar à internet, olha o que acontece. Ele carrega a URL, olha, essa URL aqui, ó, do nosso último. Ou seja, ele estava acessando a série B, deixou o aplicativo aberto, ou o aplicativo no background. Quando voltou à internet, ele não voltou para onde o cara queria estar. Imagina se ele navegou várias páginas. Não foi uma, duas, foi umas 10. Ele perdeu todo o histórico. Ele voltou para cá. Na verdade, ele não perdeu todo o histórico. Ele simplesmente voltou onde o usuário não estava, o usuário vai acabar se perdendo. Então a ideia é o seguinte, temos que carregar aqui sempre a última página que o usuário tentou abrir, ou que ele abriu, né, com a internet ou sem internet. Para isso, a gente vai continuar utilizando o nosso Android Uticode. Agora a gente vai utilizar o share preferências dele. A gente vai vir aqui no Ut e vamos criar um método. Primeiro, vamos criar uma constante aqui, né, o equivalente a uma constante, que vai ter o nosso share preferência. Vou chamar de SP. A gente acessa aqui, ó, SP utils, tá? E aí, ó, get instance, temos uma versão que vai sem nome, vai em branco, vai criar um share preferência com o nome em branco e uma que vai com o nome. Eu vou colocar aqui o que frequentemente eu utilizo, que é com pref. Pref. E aí eu vou criar um método que vai permitir eu salvar sempre a última URL que está em carregamento ou que foi tentado carregar, enfim. Vou colocar aqui fun save, last URL. E aí como entrada vai ter uma URL do tipo string, que pode ser nulo. Por que pode ser nulo? Porque a gente vai utilizar essa invocação dentro desse método aqui, ó, do nosso Custom Web View Client, dentro do onPageStart. Mesmo quando não tiver internet, esse camarada vai ser invocado. Okay? Aí logo depois é invocado esse ou esse, dependendo da versão do Android, no device do usuário, caso não tenha internet. Beleza? Então volto aqui, URL, e seguramente agora eu pego o nosso SP, put, a chave vai ser URL, e aí sim o nosso URL, só que ele pode ser nulo. Então a gente já tem que adicionar aqui o nosso operador else. Se for nulo, eu não vou salvar, eu posso colocar aqui em branco, não tem problema, mas eu vou colocar o URL. Ok? É um save. Eu sempre salvo só a última. Não faço uma cadeia de URLs não, correto? Feito isso, o que a gente vai precisar posteriormente é pegar a última URL para poder colocar aqui, ó, nessa invocação aqui, não sempre invocar essa mesma URL. Sempre invocar a última que tentou ser carregada ou que foi carregada. Então eu vou colocar aqui o fun get last URL. E aí o código é simples, eu vou colocar essa sintaxe mesmo. SP get string. Vou colocar aqui URL. E aí, caso não tenha nada, eu não estudei a lógica de qual vai ser invocado primeiro, mas por segurança eu posso colocar aqui, ó, URL. É o nosso padrão. Se não tiver nada, ele retorna o URL que realmente tem que ser carregado. Então, get last URL. Ok? E aí, qual o problema que ainda a gente tem que resolver? Primeiro, vamos colocar essas invocações nos locais corretos. Vamos aqui em Custom Web View Client. Vou colocar aqui, não é aqui, é no de cima, tá? É no Page Start, Home Page Start. Vou colocar URL útil. Save URL. Coloca o URL aqui, sem problemas. Volta aqui na main activity. E aqui a gente coloca o get last URL. É somente nesse. Nesse daqui sempre carrega só o no internet, a página no internet.
Show de bola, né? Agora a gente volta aqui e eu vou te adiantar que a gente vai ter um problema com esses camaradas. O problema é que quando o usuário recarregar a página, né, a última, por exemplo, a internet voltou, ele conseguiu recarregar a série B, a página da série B. E aí ele saiu do aplicativo, ele realmente saiu direto. Veio aqui, apertou esse quadradinho, saiu do aplicativo. Quando ele voltar, vai ser utilizado o Share Preference para pegar a última página. E ele deve, se ele saiu do aplicativo, o comportamento deve ser igual de um aplicativo. Ele tem que vir do início. Ele não pode vir de onde ele estava. Ok? Ele tirou o aplicativo do background. Então ele tem que carregar essa página. Vamos ter que criar um novo método, clear, que se o nosso onCreate da MakeActivity for invocado, esse clear tem que ser invocado para ele iniciar do zero. Né? O usuário iniciar a navegação do zero. Então vou colocar aqui clear. E o conteúdo é bem simples, sp clear. Ok? Só para manter a nossa interface URL útil, vamos colocar dessa forma. A gente poderia acessar direto aqui também, né? Obviamente que fazendo essa referência. Aqui ia deixar o código meio sem noção para quem estivesse lendo de fora. Então deixa todo dentro da nossa URL útil. Vamos voltar aqui na MakeActivity e logo aqui no início eu coloco o clear. E a gente não vai ter mais esse problema de página carregada, né, que não é a página inicial, quando o usuário está iniciando o aplicativo. Feito isso, só tem um probleminha. Quando o usuário carregar, o último problema, quando o usuário carregar a página aqui e for carregado na internet, porque não tem conexão, e ele clicar em back, se a gente continuar com esse código aqui, o que acontece é que continua o no internet aparecendo e ele continua tentando voltar. Só que está tentando voltar para páginas que precisam da conexão e não tem conexão. Então, na verdade, se aparecer a página de no internet e o usuário clicar em voltar, nós vamos fechar o aplicativo mesmo. Ele vai perder o histórico. Então, essa vai ser a nossa lógica de negócio. Obviamente que se o seu aplicativo tiver uma diferente, você vai ter que trabalhar de maneira diferente aqui. Então, o que eu vou fazer aqui é verificar também se ele está visível. Visibility igual a view visible. E aí funciona como a gente precisa. Beleza? Do jeito que está aqui, podemos seguramente executar o aplicativo e verificar se está funcionando como, né, desejado, incluindo, aqui está ok, vamos remover a internet para verificar isso tudo. Beleza? Então, vamos a essa parte do algoritmo, do projeto. Antes de prosseguir com os testes, vamos voltar ao Android Manifest. Está aqui, caso você esteja com a visualização de projeto como eu estou. Project. Vamos adicionar duas permissões que não são dangerous, né, como internet, e elas são necessárias para esse uso aqui, para a utilização do Network Utils, ok? Então, primeiro, Access Network State, essa aqui já seria o suficiente, só que eu já vou colocar o Wi-Fi também, por elas não serem dangerous permissions, e eu não trabalhei todas as APIs de network, no caso as interfaces públicas, já adicionei ambas para não ter nenhum problema de exceção. Se você não colocar, você vai ter problema com exceção, ok? Então coloquei, tem que ter ao menos as três. Essa aqui já era útil por causa do nosso WebView. Então vamos prosseguir com os testes. Não esqueça antes de dar aqui o clean e depois o rebuild, para você não ter problema aí com cache de versão. Está aí carregando os resultados dos jogos. Ok? Abriu nossa página. Vamos abrir aqui série A. E aí é o nosso load, que já existia, não tem nada a ver com o nosso código do Android Utils Code. Estamos na série A, carregou tudo aparentemente, vamos tirar a internet. Não precisa de esperar carregar tudo, você pode tirar antes para testar. Eu fiz os testes e funciona sem problemas. E agora vamos tentar abrir a série B. E ele vai abrir, na verdade, a nossa página. Não tem internet. Ok? E aí eu vou tentar recarregar. Nada. Não acontece nada. Lembrando que a gente está com outro WebView sendo apresentado, para não atrapalhar o nosso histórico do outro WebView que trabalha mesmo com o site do SuperPlacar. E aí eu vou sair. Tá? Tá lá no background, eu não dei o remover, não dei o sair aqui explícito. Se eu tivesse chamado esse camarada aqui, né, o que ia acontecer é que o onDestroy ia ser invocado e quando o usuário voltasse, a aplicação ia voltar do início mesmo, não da página que o usuário tentou abrir. Vamos voltar aqui, vou abrir por aqui mesmo. Vou voltar com a internet. Ok?
e você vê que está aqui com essa exclamaçãozinha porque está carregando ainda, mas você já pode tentar. Vou recarregar o aplicativo e ele tem que abrir aqui série B, que foi que a gente tentou abrir e não tinha mais internet e ele não abriu. E tá lá, série B está fazendo uso aí do nosso share preference, certo? Então, show de bola. Lembrando que o onCreate não foi invocado, a aplicação estava em background. E aí, seguramente, se eu voltar, ele tem que ir para a série A, que é o que a gente estava anteriormente. Está respeitando agora o histórico do nosso WebView principal, que é o WebView site. E se voltar, tem que voltar para Games, né, que eram aqueles jogos que já ocorreram, que estavam ocorrendo no dia, sem problema algum. E se eu voltar agora, não tem mais histórico. O que ele tem que fazer? Ele tem que sair da aplicação, como esperado, né? Então a gente pode fazer vários testes aqui, eu já fiz vários testes e funcionou. Eu testei também na API 16, né, no caso no device real, funcionou sem problemas, ok? O meu único problema foi quando eu testei com o emulador meu 16 e o 19, mas eles não estavam bem configurados, né? Então no device real funcionou sem nenhum problema, na API 23 também funcionou sem nenhum problema. Se você tiver algum problema, não esqueça de deixar aí nos comentários do artigo, que vai ter o link aí embaixo no YouTube, se você está no YouTube, ok? Então isso aí, eu vou ficando por aqui. Mais uma API apresentada, que é Android Util Code. Lembrando, tem uma série de coisas que ela dá suporte, então não deixe de verificar. De repente você está fazendo alguma coisa aí, cara, que já tem pronto. E tem muito programador tocando essa API, né, essa Libra. E enfim, é isso aí, eu vou ficando por aqui. Qualquer dúvida, qualquer problema, deixem nos comentários que eu estou sempre respondendo. Então é isso aí, valeu, obrigado e até a próxima.